Bom dia, alunos queridos do sétimo ano. Como vocês estão? Espero que bem. Então, estou aqui hoje para iniciarmos nossa aula extraordinária de número 14. Hoje é dia 22 de abril, quarta-feira. Já disponibilizei na plataforma a correção dos exercícios passados na última aula. Espero que já tenham feito e se houver alguma dúvida podem me solicitar, tá bom? Vim aqui hoje para falar com vocês de um conteúdo bem legal. É a continuação, na verdade, do que nós vimos na aula passada, que foi a multiplicação entre os números inteiros, né? Nós estamos falando sobre números inteiros. E hoje eu trouxe aqui para vocês algumas propriedades dos números inteiros, certo? Na verdade, algumas dessas operações vocês já conheciam, vocês, né, já fizeram, mas até então não sabiam que essa era uma propriedade que a multiplicação possuía. Assim como a multiplicação, a adição e a subtração também possuem propriedades, que vocês já viram anteriormente, tá? Bom, vamos lá então? Esse conteúdo, ele está no livro de vocês, inicia-se na página 12 do livro e continua na página 13 e 14, tá? Para quem quiser acompanhar também pelo livro, são estas as páginas. Então, vamos lá. A primeira propriedade que eu vou falar, ela é chamada de propriedade comutativa, né? A palavra comutativa vem do verbo comutar, né? O que significa comutar? Trocar. Então, o que diz a propriedade comutativa? Que na multiplicação, você pode trocar a ordem das parcelas, né? No caso dos fatores, as parcelas de uma multiplicação, elas são chamadas de fatores. Você pode trocar a ordem que você não vai alterar o resultado, que no caso é o produto. Então, aqui, ó, 3 vezes menos 4 é a mesma coisa que menos 4 vezes 3, que tem como resultado o menos 12, certo? Então, a propriedade comutativa diz que a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado da multiplicação. A segunda propriedade, ela é chamada de propriedade associativa e vem do verbo associar. Neste caso, nós estaremos associando uma multiplicação dentro de um colchete, né? No caso, dentro dos colchetes. Mas o que isso muda? Quando nós temos uma expressão algébrica, né? Quando nós temos mais de uma multiplicação, aqui no caso a gente tem uma multiplicação entre 3 fatores. Quando a gente associa qualquer operação dentro dos parênteses ou dentro dos colchetes, temos que realizar como prioridade aquilo que está dentro no caso dos colchetes. Por que aqui não estão dentro dos parênteses? Porque neste caso, os parênteses estão aqui para separar os números dos sinais, para não juntar um sinal, por exemplo, aqui de subtração com este sinal de multiplicação. Então, nós fazemos o uso dos parênteses para que não misture, não junte um sinal com o outro. Então, por isso que a associação aqui é feita dentro dos colchetes. Então, o que eu fiz nesse exemplo? Eu associei dentro desses colchetes a multiplicação entre o menos 3 e o mais 4. Como nós vimos ali em cima, a multiplicação entre menos 3 e mais 4 vai ter como resultado menos 12. Só que eu ainda tenho a multiplicação por menos 2. Efetuando menos 12 multiplicado por menos 2, 12 vezes 2 é 24. Pela regrinha da multiplicação, dois números de sinais iguais, o resultado é positivo. Então, o resultado aqui deu mais 24. Agora, ó, vou fazer este exemplo aqui. Perceba que são os mesmos números, menos 3, mais 4 e menos 2. Mas qual a diferença deste exemplo para este? Aqui eu associei os dois primeiros números, o menos 3 e o 4. E aqui eu associei dentro dos colchetes
os dois últimos números, né? No caso, esta multiplicação entre o 4 e o menos 2. Vamos fazer para nós conferirmos, para ver quanto que vai dar? Então, eu vou repetir o menos 3, né? E vou efetuar esta multiplicação. 4 vezes 2 dá 8. Pela regrinha de sinais da multiplicação, dois números de sinais diferentes, o meu resultado fica negativo. E agora eu vou fazer 3 vezes 8, que é 24. Os sinais dos números são iguais, 2 negativos, sinais iguais, resultado positivo. Mais 24. O que aconteceu? O resultado foi o mesmo. Então, a propriedade associativa diz exatamente que tanto faz nós associarmos os dois primeiros números como os dois últimos números numa multiplicação, que o resultado final vai ser o mesmo. Terceira propriedade, propriedade do elemento neutro. Todo mundo sabe o que representa um elemento neutro, né? O nome está dizendo aquilo que é neutro, aquilo que não altera. No caso, nós estamos falando de quê? Do elemento neutro da multiplicação. Qual é aquele elemento que você multiplica e não altera o número inicial? Continua o mesmo número, né? Por qual número? Qual é o único número que nós temos que você multiplica qualquer número por ele e o resultado vai ser o próprio número? O 1. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, eu tenho que menos 7 vezes 1 é menos 7. Que 1 vezes mais 4 é mais 4. Então, nesta propriedade, o elemento neutro, ele pode ser a segunda parcela, como ele pode ser a primeira. Tanto faz, né? Porque nós vimos que na propriedade comutativa, tanto faz menos 7 vezes 1 ou 1 vezes menos 7, que é a mesma coisa. 1 vezes mais 4 ou 4 vezes 1, que é a mesma coisa, certo? Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Bom, e agora eu trouxe aqui para vocês a última propriedade da multiplicação, que é a chamada propriedade distributiva. O nome distributiva vem do verbo distribuir. Então, onde vai haver essa distribuição? O número que está fora do parênteses, ele está tendo que envolver a multiplicação como um todo. Por exemplo, aqui, o 3, ele tem que multiplicar os dois números que estão dentro deste parênteses. No caso, eu vou fazer, usar o chamado chuveirinho para fazer essa distribuição. Então, o 3 ele vai multiplicar o menos 5, assim como o 3 vai multiplicar o 4. Mas que sinal que eu vou usar aqui? Eu vou usar o sinal de adição. Então, esta propriedade distributiva é da multiplicação em relação à adição. Então, eu vou efetuar 3 vezes menos 5, que dá menos 15, mais 3 vezes o 4, que dá 12. Então, eu fiz as duas multiplicações. E agora, eu tenho o quê? Um número negativo e um número positivo. Pela regra de sinais, eu devo subtrair 15 de 12, que dá 3, prevalecendo o sinal do maior número em módulo, que no caso é o 15, ele é negativo. Então, o resultado aqui é menos 3. Vamos agora para o segundo exemplo. O menos 7 vai distribuir para os dois números que estão ali dentro daqueles colchetes, certo? Então, o menos 7, ele vai multiplicar o 8, assim como o menos 7 vai multiplicar o menos 5. Como o menos 5 é um número negativo, eu coloquei ele entre parênteses para não juntar o sinal da subtração, o sinal da multiplicação com o sinal de negativo. E qual o sinal que vai ficar aqui separando essa multiplicação desta? O sinal que está aqui, no caso, o sinal de subtração. Então, aqui eu vou ter que usar um colchete para separar esta primeira multiplicação desta segunda. Então, eu vou fazer menos 7 vezes 8, que vai dar 7 vezes 8, 56, negativo, porque
são números de sinais diferentes. Subtraído, que é este sinal aqui. Agora vou realizar esta multiplicação. 7 vezes 5 é 35. Agora vou ver qual vai ser o sinal, se vai ser mais 35 ou menos. O 7 é negativo, o 5 também é negativo. Pela regra de sinais da multiplicação, dois números de sinais iguais, o resultado é positivo. Ah, professora, mas posso juntar um sinal com outro? Não, então eu tenho que colocar o quê? Entre parênteses. Mas e se eu não quisesse colocar esse sinal de positivo? Porque você falou que quando o número é positivo pode ter o sinal ou não? Sim, se você não quiser colocar esse sinal de positivo, você pode tirar o sinal de positivo e pode tirar o parênteses. Agora, se você quiser colocar o sinal de positivo, tem que ter parênteses. Mas o que vai mudar? Nada, no resultado nada. A diferença é que, se você colocar esse número entre parênteses, esse sinal de subtração, quando vem antes de um parênteses, manda o quê? Determinar o oposto deste número. Qual é o oposto de mais 35? Menos 35, certo? E agora eu vou efetuar esses dois números. São dois números de sinais iguais, então eu devo juntá-los. 56 eu tenho que juntar com 35. 6 mais 5, 11, sobe 1. 5, 6, 7, 8, 91. Dois números de sinais iguais, o resultado vai ser... Os dois são negativos, eu tenho como resultado o menos 91, número negativo. E por último, eu trouxe aqui a multiplicação do menos 2 pelo menos 3 e pelo menos 4. Então, vou ter que fazer esta distribuição. Menos 2 vou ter que multiplicar pelo menos 3, certo? E o menos 2 eu vou ter que multiplicar pelo menos 4. E qual sinal que vai ter que vir aqui? O sinal de subtração, ó, repito. Então, aqui eu vou ter que colocar o quê? Colchete. Para separar. Mas, professora, se eu quiser, eu já posso fazendo e colocar o resultado aqui? Pode também. Então, ó, menos 2 vezes menos 3. 2 vezes 3, 6. Dois números de sinais iguais, resultado positivo. Nem preciso colocar o mais 6. Subtraído de menos 2 vezes menos 4. 2 vezes 4 é 8. Negativo vezes negativo são sinais iguais. O resultado vai ser positivo. Ah, professora, se deu positivo, então eu nem vou colocar o mais 8. Não precisa. Pode deixar só o 8 fora do parênteses. Você tem agora o que aqui? 6 menos 8. Lembrando que o 6 é um número positivo. Como que eu vou fazer 6 menos 8? Subtraindo 8 de 6, que é 2. Mas como o 8 é uma quantidade maior e ela está negativa, o resultado vai ser 2 negativo, ou seja, menos 2. Tá bom, pessoal? Bom, no livro tem alguns outros exemplos diferentes do que eu fiz aqui. Leiam com atenção a estas páginas, façam os exemplos apresentados no livro, refaçam os exemplos que eu fiz aqui com vocês, tá? Voltem ao início do vídeo, façam pausas. Pedi também para que vocês fizessem um quadro resumo das propriedades, né? Até observando o caderno de atividades, em que tem um relatóriozinho a respeito destas propriedades, mas que eu pedi para que vocês passassem para o caderno. É uma maneira de vocês estarem estudando, estarem fixando esse conteúdo, tá bom? Façam com atenção os exercícios propostos e qualquer dúvida podem me chamar, que eu estarei aqui para ajudá-los no que for preciso. Beijo grande, fiquem com Deus, estou com muita saudade de vocês, tá? Tchau, tchau.